Alô, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Sempre na companhia da querida Heloísa Pires, educadora, conferencista espírita e filha do Herculano. Na noite de hoje teremos um programa maravilhoso sobre o livro Diálogo dos Vivos, essa obra notável do querido professor Herculano Pires. E a gente vai tratar de um capítulo dela através do comentário de Dona Heloísa e depois um bate-papo fraterno, como sempre acontece, né? Mas antes eu queria aqui perpassar rapidamente os programas da semana. Temos 4 programas semanais, né? Aos domingos, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, sempre às 20 horas, com o historiador Luciano Clay Filho, sobre Bezerra de Menezes, um programa de memória, também uma conversa fraterna, à base de entrevista. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, às 20 horas, com a filha do Hermínio Corrêa de Miranda, Ana Maria Miranda, trazendo aqui a obra e fatos da vida do Hermínio. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, que é um programa sobre livros espíritas, com o documentarista e pesquisador Silvio Mariano. A gente aqui entabula uma conversa fraterna, comentando os livros da semana, sempre 2 indicações. E na quinta-feira, este programa aqui, o Método que Melhor Mediu Kardec, sobre Herculano. 4 programas semanais. O de Bezerra, o de Hermínio, a resenha literária e o de Herculano. Mas temos também os 4 programas mensais. No primeiro sábado, o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, entrevistando aqui Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões, entrevistando o querido César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UGE. No terceiro sábado, o programa Portfólio Fontes Primárias, entrevistando Adair Ribeiro, curador do ACOL, que é quem possui o maior número de documentos da história primeira do Espiritismo, lá na França, com letra de Kardec, de Amélie Baudet, e dos médios de Kardec também. No quarto sábado, às 20 horas, temos com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. Temos aqui o programa O Eco da Imprensa Espírita, repercutindo o que sai na imprensa espírita do Brasil e do mundo, naquele mês que estamos a conversar. Então, 4 programas semanais e 4 programas mensais. Somando tudo, 8 programas à disposição de vocês. Então, Dona Heloísa já está aqui juntinho de mim. Vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da obra de Herculano, este que foi o maior filósofo espírita brasileiro e um grande idealista, defensor da obra de Kardec. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. E vamos iniciar colocando aqui na tela a nossa querida educadora, Dona Heloísa Pires. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires em mais um programa, o Metro que Melhor Mediu Kardec. Dona Heloísa, como é que vai a senhora? Descansou muito nos últimos tempos ou não? Estou caminhando bastante de cá para lá. A última foi esse domingo, um seminário em Araraquara sobre evangelização. Eu adoro evangelização, principalmente nas crianças. De acordo com os pesquisadores neurocientistas dos Estados Unidos, naquele livro O Cérebro que se Transforma, há uma plasticidade no cérebro da criança e eles pedem, sem saber e sem querer dar as mãos a Kardec, que estão dando
Essa plasticidade faz com que a estimulação moral pedida por ele se grave em mapas luminosos e acompanhe o indivíduo a vida toda. Então, eu tenho a impressão, mesmo que ele se desvie do caminho, está lá. Uma hora ele volta. Essa pergunta minha foi capciosa, porque eu sabia que Dona Heloísa, o nosso programa é semanal, Dona Heloísa, e no espaço de um mês eu fico admirado, né? A sua disposição. Dona Heloísa teve lá em Uberlândia, naquele encontro, teve em Mogi Mirim e agora em Araraquara. Ô, Dona Heloísa, como é que é? Cada local desse é um grupo de trabalhadores realizando um trabalho diferente, não é? É impressionante, né, Dona Heloísa? Mas o que me encanta é que são dedicados, que querem conhecer a doutrina, que estudam. Nossa, é um pessoal maravilhoso. Se na época de Jesus vieram depois os primitivos cristãos, agora temos amigos, irmãos muito interessados em também divulgar o Consolador prometido por Jesus. E isso nos anima, nos alegra, porque a Terra vai melhorar. O planeta é lindo e merece gente boa. Não como o Roberto Carlos está cantando uma música linda agora. Esse homem é um animal muito estranho. Faz a guerra. E aí ele canta lindamente: não quero guerra nas minhas estrelas, não quero guerra nas minhas estrelas. Olha que música linda, porque se o homem for para as estrelas ainda é capaz de guerrear lá. Esse homem muito estranho, mas melhoraremos. Ô, Dona Heloísa, a senhora foi falar sobre a evangelização infantil e teve contato com as crianças lá em Araraquara? Sim, eles se apresentaram, uma graça, cantaram, são lindos. E as mães participam. Olha, é um trabalho muito bonito. Deus que ampare. E a vida toda da senhora está muito ligada à infância, não é? À criança, tanto profissionalmente como espírita, não é, Dona Heloísa? Adoro bebês, adoro crianças com dificuldade, porque eu tenho as minhas. E eu já digo, se eu puder, quando eu passar para o lado de lá, vou pedir para trabalhar com o grupo da Meimei, com crianças, com bebês, com crianças, são lindos. São ainda não desenvolveram as maldades em geral, né? Estão na pureza da infância. Me encanta, me encanta. Dona Heloísa, para a gente começar o tema de hoje, eu queria ainda uma palavrinha sua, porque essa semana, depois de 12 anos que teve o AVC, quem voltou a fazer uma palestra bem concatenada, claro, com a voz um pouco pausada, mas demorada a palestra, foi o querido José Raul Teixeira. A senhora gosta do Raul, Dona Heloísa? Amo. Os vários congressos nos quais encontrei Raul, ele me encantou pela humildade, pela inteligência, por falar bem, por respeitar o espiritismo. E eu estava muito triste com esse trabalho que ele teve, doloroso, mas conseguiu se recuperar. É um indivíduo forte, é um guerreiro e com muita ajuda espiritual. É um presente de Jesus, Raul Teixeira voltar a falar. Graças a Deus. Dona Heloísa, e semelhante a Bezerra de Menezes, o homem ainda tem os olhos verdes, Dona Heloísa. Ah, e eu já falei até para ele que na outra encarnação vou copiar aqueles olhos, são lindos. Eu não lembro bem se são verdes ou azuis ou se mudam de cor, mas eu quero aqueles olhos. E uma pele mais moreninha, por favor, se possível, para não ficar manchadinha. Pode ser da cor do Raul, ficarei muito feliz. Bom, então tá aí, Raul, que é o príncipe negro da oratória espírita no Brasil. É uma Como maravilha, fala, é uma maravilha. como fala. Dona Heloísa, vamos lá. A obra que a gente vai tratar hoje é Diálogo dos Vivos, de Herculano.
É uma das obras em parceria com Emmanuel, que o Emmanuel A pediu ao Chico, Emmanuel, a pedido de Emmanuel, né? Chico psicografou, e ele psicografou encarnado, porque essa história de Chico disse, Nina diz que está fora de moda. Então era Chico encarnado, Herculano encarnado, e Emmanuel do lado de lá ajudando. Dona Heloísa, e são vários artigos, mas o Emmanuel também, em uma mensagem ou outra, trazia poesia e trouxe a Maria Dolores, que faz um poema, Mãos Benditas, né? Em homenagem a Bezerra de Menezes. É um poema muito longo. Pessoal, vocês encontram até em PDF. Até em PDF. Eu não vou citar uma estrofe do poema, que é seccionar. Ou a gente vê todo, só que são 2 páginas. Só que Herculano, o grande filósofo, o médico que melhor mediu Kardec, em vida, vai comentar a poesia da Maria Dolores e vai falar sobre Bezerra de Menezes, dona Heloísa. Eu queria compartilhar aqui, eu vou colocar na tela para a gente ver essa fala do Herculano. Dona Heloísa está aqui, é o capítulo 5, Exército de Estrelas. Ai, que lindo nome. A gente só vai ver esse parágrafozinho aqui, mas que eu acho de uma beleza, dona Heloísa, né? De uma beleza tão grande. Veja o que diz Herculano. As mãos de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, foram na terra as fiandeiras da caridade. Trabalharam intensamente desde o seu tempo de estudante em favor dos necessitados. E enquanto elas teciam a rede de socorro e assistência aos pobres, sem esquecer os ricos, para os quais usava a sua inteligência e a sua cultura. Ele tecia sem querer e sem saber a sua própria túnica de luz para a vida espiritual. Que lindo! É o pai que me apresentou e me deu essa fotinho do querido Bezerra de Menezes. E desse lado até eu pus os 2 amigos irmãos. Meu pai, Dona doutor. Luísa, essa fotinha que está aí foi Herculano que lhe deu de presente? Com ele eu aprendi, eu tinha uns 9 anos, a amar Bezerra de Menezes. E sempre fui atendida nos meus pedidos coerentes pelo querido amigo de todos, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Está lindo esse texto. Hoje querem criticar todo mundo, acabar com todos os espíritos maiores. Isso é uma doença cruel que tem que ser sanada da doutrina espírita, porque os evangélicos respeitam seus vultos, os budistas também, os católicos. Por que os espíritas têm essa agressividade e ignorância? Alguns raros, não sei, não sei. Mas doutor Bezerra de Menezes tem que ser respeitado e muito amado. E ele nos ama e auxilia. Dona Heloísa, Herculano vai chama a atenção aí na sua página. A senhora sabe que eu tenho um programa com o Luciano Clary, que é o biógrafo de Bezerra, né? Fez a biografia. E o Luciano traz os documentos, é uma coisa impressionante, dona Heloísa, porque Bezerra se formou em médico aos 24 anos. Mas Luciano vai pelos jornais da época do Rio de Janeiro. Dona Heloísa, aos 28 anos, o doutor Bezerra já era considerado o médico dos pobres. 28 anos! Não tinha nem 30. Ele é lindo. E ele ainda tinha um filho com problemas espirituais internado, mas nunca se perdeu para ficar só cuidando do filho. Ele cuidava do filho quando ele estava bem idoso. O espírito que perturbava o filho se comunicou e disse: Eu não perdoo o seu filho, mas pelo Senhor, homem santo, eu vou deixá-lo. Olha que coisa linda! Até o obsessor reconheceu
que Bezerra era especial, diferente, espírito mais velho. E o Herculano afirma aí que, desde jovem, as mãos de Bezerra eram as fiandeiras da caridade, né? Mas, dona Luísa, aí o Herculano chama a atenção também, que Bezerra atendia aos pobres, mas com sua cultura, ele atendia aos ricos, ele escrevia os artigos do jornal Um País, né? Então, Bezerra tinha essa preocupação também. Não tem luta de classes, né? Cada um na sua reencarnação. É, e é claro, todos irmãos, meu Deus, a parábola do filho pródigo, filho responsável, filho irresponsável. E o pai, como conta Jesus, Deus abraçando os dois filhos. Dona Heloísa, aí eu vou fazer a pergunta à senhora, como a senhora assiste isso? Porque eu trouxe até esse texto de Herculano, Dona Heloísa, sobre o Bezerra, porque é uma incongruência que eu não consigo atinar. Por que isso, né? Tem um secto que admira muito Herculano, gosta de Herculano, estuda Herculano, mas batem no Bezerra de Menezes com a voracidade. E a gente vê o Bezerra tendo uma homenagem de Herculano com uma página linda dessa, não é? Como é que a senhora vê isso, dona Heloísa? Alguns raros que se diz espíritas não pesquisam, não procuram informações, não leem os livros. Eles criam uma ideia própria, mergulham lá e não entra nada mais. Há que pesquisar. Falam mal de André Luiz, absurdo, falta de respeito. Herculano elogia profundamente André Luiz. Você colocou um vídeo sobre isso que Herculano falou. Agora, fala mal de Bezerra, eu acho que até inconscientemente é uma inveja daqueles que caminharam mais, que brilham intensamente. Parecem moleques tentando derrubar balões que estão iluminados, que coisa de ignorantes. É muito triste. Se não tem o que falar, não tem comprovação, cale-se. Estuda a doutrina, pesquisa a doutrina. Nós, isolados, somos muito pequenos. Qualquer um pode entrar numa perturbação, não compreender um problema. O que dá segurança é o comparecimento na casa espírita, religiosamente, é o respeito aos grandes vultos, como fazem os outros religiosos. Não sei o que há com os espíritos, alguns raros, mas que têm que se calar, saiam da doutrina, criem sua doutrina e apresente aqueles que eles respeitam. Não mexam com os outros que nós respeitamos, como respeitamos os grandes vultos, Confúcio, Sócrates, Platão e outros. Há que respeitar os que caminharam mais. Concordemos ou não com eles. Não precisa absorver o pensamento deles, tem os seus, mas não toque neles. Crie sua doutrina como fez o querido e honesto Valdo Vieira. Em vez de ficar atacando o Chico, que ele queria bem o Chico, ele era um respeitador, ele saiu da doutrina e escreveu o que quis. Pronto. Agora, dentro da doutrina, a ciência não aceita crítica sem uma contraprova científica. A ciência espírita também não aceita. Nós não aceitamos, os espíritas, críticas sem uma contraprova cientificamente falando daquilo que estão dizendo. Tolices. Dona Heloísa, me diga uma coisa, no decorrer da vida, o Herculano tinha um contato direto, sempre a vida inteira, com Chico Xavier. O Bezerra de Menezes assistia Herculano durante toda a trajetória dele. Sempre, principalmente, o pai tinha alguns problemas gástricos e Bezerra ajudava também. Foi com o pai que eu aprendi, e com a mãe que eu aprendi a amar Bezerra de Menezes. Estava lá na hora da plasticidade e colocaram o Bezerra.
E no Evangelho no Lar, o Herculano sempre nas preces, sempre citava o doutor Bezerra de Menezes também, dona? Claro, citava o doutor Bezerra, ele também orava, está no diário dele, por Maria de Nazaré, o que eu acho lindo, porque muitos espíritas pouco informados não querem falar em Maria, porque outras expressões religiosas adoraram Maria. Não tem nada a ver, é um espírito de luz. Bezerra é outro espírito de luz. Por que essa necessidade de destruir em vez de construir? O passado passou, vamos melhorar o presente. Respeitar os espíritos de luzes que vieram à Terra, entre os quais brilha nosso irmão, médico dos pobres, que exemplificou amar ao próximo como a si mesmo, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Dona Heloísa, eu falei no Chico Xavier, mas o doutor Bezerra também psicografa, trouxe obras lindas através da Dona Ivone do Amaral Pereira e do Divaldo Franco também, não é? Então, é um espírito que, no mundo espiritual, continua escrevendo e trazendo a mensagem, não é, dona Heloísa? Muito respeitado no mundo material pelos espíritas que entendem a doutrina, e no mundo espiritual a gente tem provas. É um grande espírito, uma estrela maior que veio à Terra. Olha, e eu queria outra pergunta para a senhora, porque a gente sabe que no trabalho sério, o trabalho sério da cura espiritual, através dos fluidos, né? As equipes do Dr. Bezerra de Menezes no Brasil inteiro, né? Os médicos do espaço. Isso é um trabalho que às vezes até a gente nem percebe, mas o trabalho de Bezerra e dessas equipes espirituais suas na cura espiritual é uma coisa impressionante de ponta a ponta do Brasil, não é, dona Heloísa? Nossa, eu dizia, ai de nós se esses espíritos amigos não atuassem sobre o nosso querido planeta Terra, sobre o nosso Brasil. Ai de nós, porque há um ataque por ligação mental. Irmãos nossos que ainda caminham nas sombras, como aqui os encarnados têm aqueles que querem que haja drogas, que hajam problemas vários, existem os desencarnados que pensam da mesma forma. Ai de nós se não existisse essas ondas de luz fortíssima que defende o nosso Brasil, o nosso planeta e a cada um de nós. Dona Heloísa, em algum momento de doença sua, não, a gente já sabe de Herculano, né? Houve algum momento que, através da prece, da oração, a senhora orou a Bezerra e realmente sentiu a assistência da direção de Bezerra para a senhora, dona Heloísa? Eu digo que eu sou tijolinho, mas graças a Deus eu só sinto energia boa e energia ruim. E sempre que eu tenho um problema, outro dia eu tomei muita vitamina B, fiquei com problema, eu peço ao doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Eu tenho uma confiança plena, porque fui tantas vezes auxiliada nas menores coisas, que eu nem vou contar porque fazem parte da minha vida, mas é uma gratidão imensa por esse espírito incrível que em todos os momentos difíceis da minha vida eu pedi e fui auxiliada. Essa eu posso contar. Certa vez estávamos na fazenda e Heloisinha teve um problema intestinal muito forte. E até chegar onde estava o médico iria demorar. Eu fiquei com medo que ela desencarnasse. Sentei, peguei o evangelho e pedi ao doutor Adolfo Bezerra de Menezes que fluidificasse a água, que não é que eu não queria levá-la ao médico, que não tinha naquele momento alguém para me levar e que eu tinha medo que ela desencarnasse. Imediatamente eu sinto como que um abraço, uma energia muito boa. Eu até nesse dia fiz uma coisa que vem dos tempos, eu ajoelhei e pedi por minha filhinha. E ela logo resolveu o problema, ficou bem. Até hoje eu agradeço quando eu vejo a Mana sorrindo, a Mana feliz. Agradeço ao meu querido amigo
eterno amigo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E problemas mais delicados sempre ele me ajudou. Devo muito, muito, muito esse espírito. Dona Heloísa, a entrevistada é a senhora, mas aproveitando a carona nesse fato tão lindo que a senhora narrou, minha mamãe foi desenganada pelos médicos, eles deram 3 meses de vida, não é? Eu orava muito a doutor Bezerra de Menezes, mamãe teve 8 meses de vida, só que mais, dona Heloísa, os médicos disseram que provavelmente mamãe desencarnaria de 3 formas. Eu não vou narrar aqui, que eram 3 formas desesperadoras. Né? Mamãe não desencarnou por nenhum prognóstico desse. Mamãe desencarnou com dificuldade da pressão e deu o último suspiro e partiu docemente. Eu tenho certeza que teve a ação do doutor Bezerra de Menezes, dona Heloísa. Nossa, a vida toda encarnado ele fez o bem. Ele tirava dinheiro, ele andava muito de bonde, ele não era rico. Quando ele desencarnou, ele era um homem que vivia do seu ordenado, conseguido trabalhando. E ele, a vida toda, procurou ajudar a todos, só fez o bem, só foi amor. Ele foi, sim, presidente da FEB, fez um trabalho bonito. Se teve algum erro, quem não erra? Estevão fala Paulo de Tarso, só Jesus não errou. Mas foram tantos acertos que se houve alguma coisa que eu nem sei, nunca, eu não sei, não soube, não quero saber, foi um pontinho no meio de uma estrela toda iluminada. Ah, vamos respeitar os bons. Será que só reverenciamos aqueles que têm extrato bancário alto? Não é assim, não. Ninguém leva nada para o mundo espiritual. Bezerra levou as boas obras, é respeitado, e no livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, diz que ele trabalha junto a Maria de Nazaré no atendimento aos espíritas suicidas. Sinto que isso é uma verdade. Ivone Pereira é uma grande médium, exige respeito. E Bezerra trabalha auxiliando nossos irmãozinhos. Talvez até tenhamos feito isso no passado, que não resistiram aos problemas do mundo. Então, é muita incompetência, é muita arrogância, é muita vaidade não respeitar médiuns como Francisco Cândido Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco. Nós não temos essas mediunidades magníficas, há que respeitar, como fazem outras expressões religiosas no caso dos seus ídolos, no caso daqueles que eles amam. Imagina se vamos falar mal de Irmã Dulce, Madre Teresa, jamais. Os espíritas são muito estranhos, como diria Roberto Carlos, alguns. Pois é, assino embaixo, de pleno acordo. Dona Heloísa, querida, então, gratidão, não é? Fica aqui, como disse o querido Herculano, em Diálogo dos Vivos, né? O Bezerra, que suas mãos eram as fiandeiras da caridade, atendendo a pobreza, mas com sua cultura, atendia os ricos também. Bezerra era um espírito completo, maravilhoso, né? E Maravilhoso. nos atende até hoje. Ele podia virar as costas, ficar atendendo a outros. Pediu, ele vem e nos atende. Gratidão ao doutor Bezerra de Menezes, meu amigo, meu irmão mais velho. E sem esquecer, eu não posso deixar de dizer isso, eu faço parte a minha vida toda aqui no Recife, da minha Casa dos Humildes, que é também um lar geriátrico lá das vovozinhas, que é uma das casas Bezerra de Menezes, dona Heloísa, né? Olha que coisa, não por acaso, olha que coisa linda. Então, minha ligação com. A gente chama lá na Casa dos Humildes de forma carinhosa, minha ligação com Bezerrinha não é da vida toda, Bezerrinha. A Métia do Rio Grande do Norte, que já desencarnou, linda, linda,
ela trabalhava também, fundou lá várias instituições para atender os pobres, ela chamava Bezerrinha. Ela chamava. Bezerrinho, eu achava tanta graça, olha, agora eu vejo de novo. É porque ele comove, ele provoca ternura, ele é lindo, é um espírito incrível. Eu que sou tijolinho, eu estou envolvida por uma energia deliciosa. Imagina quem tem mediunato e sente mais intensamente. Dona Heloísa, quem é que pode falar de Bezerra hoje em dia, como Dona Heloísa falou aí agora? Essa energia maravilhosa que envolve a gente precisa reverenciar, né? A gente está num mundo muito ácido, né? Muito Nossa, ferino. tem gente que não respeita os próprios pais. Tem que ter gratidão, já diziam os Vedas, e gratidão a esse espírito luz que veio à Terra e manteve sua luz acesa e ainda as mantém para nos auxiliar. Obrigada, Bezerra. Dona Heloísa, vamos então nos despedir, fazer a nossa prece de encerramento e agradecendo ao doutor Bezerra de Menezes por tudo que ele faz em nossas vidas e na vida de tantos irmãos no mundo afora. Então vamos lá, então, com a permissão de Jesus, agradecemos o estudo da noite de hoje, agradecemos a Herculano, mas nesse momento, gratidão, doutor Bezerra de Menezes, por tua assistência amiga, de médico da vida, nos ajudando a suportar a vida material e compreender a vida espiritual. Essa vida onde não há doença, onde não há morte, mas que precisamos sempre desse alimento, que é a energia do amor, esse amor que você tem tanto dentro de ti. Gratidão, doutor Bezerra, por tudo que foste e que és. O médico dos pobres, o servo humílimo de Maria Santíssima, como sempre dizes. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Quero aqui dedicar esse programa a você, minha mãe. Essa semana que vai entrar, um ano sem a tua presença, meu amor continua crescendo, mamãe. Não te esqueço um segundo da minha vida. Muita paz para ti. E fica aqui o convite. Semana que vem, eu e Dona Heloísa aqui com o doutor Bezerra de Menezes, com Herculano, e com a alegria de ser espírita, de ter esse ideal na vida que é como um sol que aquece as nossas almas. Né? Heloísa Pires da Silva Sauro, um abraço, um abração. Lembrando que a Heloísa do mundo. Abraços a vocês, as meninas, e a dona Eva, que educou tão bem o filho querido. Obrigada. Beijo na alma, beijo na alma. Obrigada.